O livro fala Exatamente. disso, né? De como tudo era diferente para elas, né? Elas não tinham protagonismo dos homens, né? Nenhum. Tinha, Tem até tinha da uma mesma. passagem, tem até uma passagem no livro aí que a Dani falou, né, que fala aqui que no movimento de libertação nacional, né, o MLN, 40% do movimento era formado por tupamaras, mas que não podiam esperar mais do que um papel delimitado e subalterno. Uhum. Embora sempre necessário, o Raul Sendic as considerava o repouso do guerreiro. E Isso. anos mais tarde, lá na prisão, confirmaria essa ideia ao redigir as atas, né, e explicar quais eram as melhores funções para as companheiras, né? Então a gente vê aí no livro, né, a importância assim de trazer um tema assim, eu nunca tinha escutado falar dessa história assim. Li algumas coisas sobre o Uruguai, mas essa história não, mas a gente vê essa questão é, do quanto foi assim um movimento importante, mas que foi camuflado assim, foi abafado por um outro movimento masculino assim, e no próprio livro ele traz isso, né, assim, essa questão do papel da mulher no movimento de libertação nacional. Mas me pegou muito essa questão que o Léo até leu um trecho do machismo. Num grupo tão progressista, com visões, né, tão progressistas, mas também, e que mostra, também faz parte dessa evolução, né, dos movimentos, dos entendimentos, e que ainda está presente, né? Talvez melhor, mas ainda está presente. Se a gente for olhar nas nossas Totalmente. lideranças, etc., é homem, é homem, Só é olhar para o um, lado. são, só olhar para o lado, Para ver que, exatamente. nesse sentido, a coisa é igual em tudo que é lugar, né? Ou seja, esquerda, direita, centro, a Tudo, Tudo. né? mulher Os está ídolos nesse. da direita ou da esquerda é tudo machista. Né? É, As mulheres. E é um É, desencanto, né? É um desencanto. é, é um é um movimento desencanto. de Você vai. resistência peronomútil. Gente, eu ia concordar. Eu não sei se eu era uma pessoa muito alienada, mas desde que eu me enxerguei muito mais uma pessoa de esquerda de alguns anos para cá, isso me chamou sempre muita atenção, com decepções recorrentes. E eu imaginava ler esse livro e pelo, né, você vai captando a história, eu falei, nossa, que incrível, vai ser uma história fenomenal de como as mulheres foram valorizadas dentro de um movimento da esquerda. E aí, a cada passagem que jogava na minha cara essa realidade, que é isso, assim, eu também acho que talvez eu fosse alienada em entender. Não, num movimento dessa natureza, vai ser no mínimo uma igualdade, né? Por tanto esforço, por tanta dedicação, é, por um olhar muito diferente do que elas traziam, inclusive numa inteligência, numa perspicácia. E assim, talvez tenha sido uma das grandes surpresas que o livro me trouxe, além da história que eu não fazia ideia. é, eu fiquei muito chocada, assim, eu fiquei muito chocada, isso mexeu muito comigo, assim, numa autocrítica que a gente precisa fazer mesmo sobre essa questão que é o que vocês falaram, é humano, é social, é universal esse lugar subjugado da mulher, mas isso me chamou muita atenção, e eu acho que é por isso que uma história dessa ficou esquecida, apagada, e, inclusive a primeira, sabe, das Palomas também, porque a inteligência do que elas fizeram, da sutileza, sem levantar armas, sem precisar de um grande plano, assim, ok, construir um túnel foi incrível, mas assim, elas usaram o movimento de celebração, elas se aproximaram do coro, elas criaram uma construção ali muito inteligente. E isso também, assim, aí como foram 11 só, pior ainda, aí que ninguém vai contar mesmo essa história. Uhum. Eu acho que tem uma relevância de um registro como esse, jornalístico, de da gente poder saber. Eu nunca ia conhecer essa história. Se não fosse por esse livro, se não fosse indicado aqui, nunca conheceria. É. Mas ela também nos mostra os lados daquilo que a gente às vezes não quer saber, né? Mas é importante a gente saber, porque é isso.